Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos distintos, né? Mas traçando aí um paralelo entre eles, tentando somar esses dois conceitos, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre os 7 reinos do astral, tá? Dentro da egrégora da Umbanda e fazendo uma associação, uma ligação, né? Ou seja, desdobrando isso para o conceito das 7 linhas da Umbanda, ok? Então, para a gente começar, eu preciso apresentar para vocês quais são esses 7 reinos. Esses 7 reinos, a gente pode dizer que são 7 reinos ou 7 pontos de força principais, tá? No astral, e também tem a sua contraparte manifesta, material aqui no nosso plano, tá bom? E é de onde as nossas entidades vão tirar as suas forças, tá? É de onde vai emanar boa parte da energia que nós utilizamos nos nossos trabalhos, na nossa magia de Umbanda, tá? Esses 7 reinos, eles são utilizados energeticamente, eles servem como lastro, como base energética, tanto para as entidades da esquerda quanto para as entidades da direita, tá bom? Então, primeiramente, quais são esses reinos? A gente tem o reino das encruzilhadas, a gente tem o reino da Calunga Grande, ou seja, o reino do mar, a gente tem o reino da Calunga Pequena, o reino do cemitério, nós temos o reino do cruzeiro, ou dos cruzeiros, a gente tem o reino das almas, a força das almas, a gente tem o reino das matas e a gente tem o reino da lira, tá? Esses são os 7 reinos do astral, tá? E esses reinos têm os seus desdobramentos, que aí é uma coisa que eu posso falar em um outro vídeo aqui no canal também, tá bom? Então, como é que a gente pode ligar esse conceito dos 7 reinos às 7 linhas de Umbanda, né? Então, essas energias e essas diferentes formas de atuação e energias específicas que existem dentro desses reinos ou pontos de força, tá? Tanto no astral quanto na natureza. Então, reino das encruzilhadas. O reino das encruzilhadas, ele é um reino de movimentação energética, ele é um reino de dinamismo, ele é um reino de velocidade, ele é um reino de agressividade, ele é um reino... essas encruzilhadas, filosoficamente ou energeticamente, a contraparte delas no astral, né, esse conceito representa os entrecruzamentos entre planos, entre lugares ou pontos energéticos diferentes, né? São os limites, os limiares, e os pontos de acesso, tá? Então esse também é o reino dos caminhos, por conta disso, tá? Da movimentação e dos caminhos, tá? Por isso que nossos trabalhos, eles são geralmente entregues nas encruzilhadas, tá? E aí pode ser tanto encruzilhada na rua, normalmente, quanto encruzilhada dentro da calunga, né? Encruzilhadas de mata, onde hajam entrecruzamentos de caminhos, porque é ali onde ocorre a entrega e o recebimento, onde ocorre a movimentação, tá? É por isso, esse é uma das utilizações do reino das encruzilhadas e dos seus aspectos. E aí a gente já consegue associar o reino das encruzilhadas ao axé do Senhor Ogum, né? Por conta dele ser o Senhor dos caminhos, das encruzilhadas, da movimentação, do dinamismo, tá? Da batalha, da agressividade. A gente consegue associar com o orixá Oxalá por conta desses limiares entre reinos, entre dimensões, entre estados de consciência, tá? Essa movimentação energética, tá? Essa velocidade também, essa velocidade, esse dinamismo e essa movimentação
e essa passagem, esse limiar entre reinos, entre dimensões, que também tem relação com o orixá Oxalá e com o orixá Yansan, por conta do dinamismo de Yansan, por conta de Yansan também ser um orixá que dá direcionamento, né? Que direciona tanto nós, filhos dessa egrégora da Umbanda, quanto o direcionamento dos eguns, o direcionamento das almas, tá? Então a gente também encontra associações com Yansan. Reino da Calunga Grande, o reino do mar, tá? Ele é um reino que vai ter energias relacionadas com a limpeza, com a purificação, com a cura, com a proteção, com as emoções, com o inconsciente, com o subconsciente, com o extrafísico, com o metafísico, com a mediunidade, a sensibilidade, com a intuição, tá? Tudo isso vai estar relacionado com o reino do mar. O reino do mar também pode ser considerado um limiar entre mundos, tá? Ou a praia, mais especificamente. Então, esse reino a gente consegue fazer uma associação com o axé de Iemanjá, obviamente, tá? No primeiro momento, por conta dela ser a regente desse reino, tá? Dentro da nossa egrégora, a regente do mar. E por Iemanjá ser esse orixá relacionado com a emoção, com a intensidade emocional, com a cura, com a neutralização, com a intensidade, com a profundidade e o aprofundamento, né? A gente também pode encontrar relações com o axé de Obaluayê, tá? Por conta do mar também ser considerado uma calunga, né? Ou seja, também ser considerado uma necrópole, um cemitério, tá? Então a gente tem essas associações com o axé de Obaluayê também por conta disso e também por conta da associação do mar, que o mar tem com o reino astral, que tem com a cura, com o inconsciente, com essa parte mais onírica, com essa parte mais astral, mais próxima, né? Já sutil, mais próxima do nosso reino físico e manifesto. Aí a calunga pequena, o cemitério, ele vai ter as características energéticas de cura também, tá? As energias que envolvam doenças, tanto a cura dessas doenças quanto o surgimento de doenças, tá? A neutralização energética, a quebra de negatividade, né? A manipulação de energias mais densas, o elemento terra, a energia mais telúrica, mais densa, mais pesada, né? Mais próxima da nossa realidade manifesta, né? Ele vai ter a relação com a passagem de tempo, né? Com a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, tá? O cemitério, ele tem a calunga, esse termo, ele tem uma relação com a sabedoria, com a força da ancestralidade, tá? Essas necrópolis, os cemitérios, as catacumbas, para os iorubás, são fonte de poder, porque ali estão os nossos ancestrais, estão as nossas raízes, os nossos antepassados. Então o cemitério, ele é fonte de conhecimento, ele é fonte de poder, ele é fonte de lastro, de base energética, né? De direcionamento, por conta de conter essa energia, essa sabedoria ancestral, tá? E essa relação com o tempo, com a eternidade, com tudo aquilo que ao mesmo tempo efêmero, com tudo aquilo que se transforma, né? Com tudo aquilo que nasce, cresce e morre, ou seja, os ciclos de transformação da energia no mundo manifesto, e também com a eternidade, com aquilo que é perene, com aquilo que dura, com essa sabedoria, com a sabedoria verdadeira, com tudo aquilo que é eterno e tudo aquilo que é de verdade, tudo aquilo que resiste à morte, né? A essas transições, a esses ciclos das energias. A gente vai conseguir associar o cemitério com o axé de Obaluayê,
tá? Por conta dele ser o regente das necrópolis, né? O Senhor Abalaê ser o regente do mundo dos mortos, a gente pode dizer, tá? Ser o regente dessa manipulação da energia de Egum, da energia dos espíritos desencarnados, do cemitério, dos hospitais, dessa parte da vida, né? Da morte, dessas transições, dessas finalizações de ciclo. Então a gente consegue encontrar essas associações com o axé de Obaluayê, né? Sobre o reino da Calunga Pequena, e com o axé de Nanã, porque Nanã é um orixá que lida com, que tem esse aspecto de sabedoria, de ancestralidade, da feitiçaria, né? Do poder também sobre as necrópolis, do poder sobre Egum, né? Sobre o culto a Egungun, que não é algo referente à nossa egregória de Umbanda, mas Nanã ela tem esse aspecto da ancestralidade, dessa sabedoria, desse lastro que a ancestralidade traz para a gente, tá? E por fim, a gente tem também associações com a axé de Inhansã, por Inhansã estar relacionada ao domínio, encaminhamento e direcionamento dos eguns, das energias negativas, das energias antagônicas, tá? Inhansã está muito relacionado com isso, a feitiçaria, tá? É esse conhecimento magístico e de feitiçaria que Yansan traz para a gente, e também está relacionado com características da Calunga Pequena, do cemitério. No reino dos cruzeiros, a gente tem a característica das passagens. Então, os cruzeiros, esse símbolo da cruz, tá? Mesmo na mitologia católica, cristã, de uma maneira geral, a cruz ela tem esse simbolismo de portal, de passagem entre mundos, entre dimensões, tá bom? Então os cruzeiros, eles são os portais, eles são por onde as almas são encaminhadas, eles são pontos de conexão, eles são a porta, tá? Então, enquanto a encruzilhada é o caminho, né, falando de maneira básica, são os entrecruzamentos, as fronteiras e o caminho, os cruzeiros, eles são a porta, tá? Eles são os portais. Então, o cruzeiro tem essa característica de portal, de entrada e saída energética, de direcionamento, se direciona, para onde se direcionam as coisas, para onde se direcionam as almas, né? Pontos de acesso, pontos de transição, né? Portais, chaves, tá? De acesso. E aí a gente consegue associar o reino dos cruzeiros com axé de Obaluayê, por conta dele ter esse domínio e ele atuar nessa parte da transição das almas do mundo físico para o mundo espiritual, né, da morte, e dele também cuidar desse encaminhamento dos espíritos desencarnados. A gente encontra associações do reino dos cruzeiros com o orixá Oxalá, por ser o orixá que comanda e que construiu os limites e que conhece os limites e as passagens entre as dimensões, tá? Entre as dimensões mais sutis da existência e da manifestação. Então, são essas associações que a gente consegue fazer num primeiro momento. Aí nós temos o reino das almas, tá? O reino das almas, ele é um reino que vai falar sobre... É uma energia, é um conceito que vai tratar sobre a mente, sobre o inconsciente, o subconsciente. Ele vai tratar sobre a ancestralidade, ele vai tratar sobre sabedoria, sobre intermediação, tá? Entre o homem, entre o ser humano, principalmente o encarnado, e o divino, tá? Então, o reino das almas também tem esse aspecto de intermediário entre o divino e o humano, ou seja, são entidades, são essas entidades desse reino das almas também que vão intermediar, que vão facilitar o nosso contato, o contato do ser humano com o divino, o contato do microcosmo com o macrocosmo, o contato do ego, do eu, com o eu superior, tá? Então é um reino e um conceito muito importante para todo aquele espiritualista, aquele umbandista, aquele iniciado que quer
acessar conhecimentos superiores, que quer sutilizar os seus pensamentos, os seus impulsos, tá? Que quer acessar conhecimentos mais profundos, né? Que quer dominar o seu inconsciente, o seu subconsciente, né? A gente atua com esse reino, dentro das energias desse reino, que é o reino das almas. Mais uma vez, a gente vai encontrar associações com Axé de Obaluayê, nós vamos achar associações com o Axé de Oxalá, tá? Por conta dessa intermediação também, tá bom? Com o Orixá Nanã, com o Orixá Yansan, todos esses orixás que lidam com encaminhamento, direcionamento das almas, administração dessas necrópolis, né? O gerenciamento dessas necrópolis e dessas energias, e a intermediação entre o divino e o humano, tá? É um reino bastante complexo também, e dá pra gente falar sobre isso em outro momento. O reino das matas, ele é um reino que trata sobre prosperidade, força, abundância, recursos, purificação, cura, magia, tá? Então tudo isso está relacionado com o reino das matas, né? E aí a gente consegue, num primeiro momento, associar esse reino ao axé do orixá Oxóssi, tá? Que é o orixá caçador, o orixá provedor, o orixá das matas, tá? E que também herdou, entre aspas, as funções do orixá Ossan, né? Ou seja, Oxóssi também é aquele a quem a gente pede quando a gente precisa utilizar o poder das ervas. Então, por isso, essa associação dele, do axé dele com o reino das matas. Nós podemos associar o reino das matas ao orixá Xangô, tá? Por conta desse dinamismo das matas, por conta dos pontos de força do orixá Xangô se encontrarem dentro das matas principalmente, tá? Dentro de matas fechadas, as pedreiras, né? E Xangô tem essa associação também com a transmutação, dinamismo e prosperidade, tá? E com o orixá Oxum, por conta dos pontos de força de Oxum também estarem dentro de matas de uma maneira geral, né? A maioria deles ou todos eles estão dentro do reino das matas, tá? As cachoeiras. E a associação de Oxum com a prosperidade, com a criatividade, com a abundância, né? Com essa riqueza e de ser também um orixá provedor, tá? Tudo isso tem a ver com o reino das matas e aí vai ter associações, então, consequentemente, com Oxóssi, Xangô e Oxum, tá? No primeiro momento. E aí, por fim, a gente tem o reino da lira, que é um reino relacionado com os negócios, que é um reino relacionado com o dinheiro, com os recursos. O reino da lira está associado com a arte, com a satisfação, com o prazer, com a negociação de uma maneira geral. Ele está relacionado com a malícia, ele está relacionado com a lábia, com a malandragem, ele está relacionado com as trevas profundas, tá? Tanto que você associa o ambiente infernal, tá? Esses lugares mais infernais do reino astral, ou seja, mais profundos e densos energeticamente, e que tem a ver com o conceito de inferno, tá? A gente vai encontrar dentro do reino da lira, tá bom? E esse reino a gente vai ter associações aí num primeiro momento com o orixá Oxalá, por conta dessa associação com o ouro, essa associação com essa prosperidade dinâmica e o poder do ouro, a energia do ouro, dos recursos, que tem muito a ver com Oxalá, tá? E por conta de Oxalá ser a fonte de luz, a fonte da pureza. Então, dentro desse reino a gente vai encontrar a contraparte ou a polaridade negativa de Oxalá, tá bom? Essas trevas, esse inferno, essa malícia dentro da lira. A gente vai conseguir associar também com o orixá Ogum, por conta do dinamismo, por conta desse reino estar muito associado com as ruas, com os caminhos, com as estradas, né? Que é uma associação com o orixá Ogum, com o orixá Yansan,
tá? Por conta dos caminhos, do encaminhamento, do dinamismo, da feitiçaria, tá? Dessas negociações. A gente consegue associar também com o orixá Oxum por conta dessa associação com prosperidade, com o magnetismo, com as negociações, com o charme, com a lábia, tudo isso também tem a ver com o Oxum, tá? Então, esses são os 7 reinos do astral. Esses 7 reinos são utilizados, mais uma vez, pelas entidades da direita e da esquerda, tá? Dentro da egrégora da Umbanda. E existem os desdobramentos, ou seja, sub-reinos dentro desses reinos, tá? E aí, isso são essas fontes energéticas, esses pontos de força que a gente consegue ter acesso no mundo manifesto, e eles vão estar abaixo das emanações do axé dos orixás, tá? Então, por isso a gente pode dizer que eles são também representações das 7 linhas da Umbanda, ok? Então, de forma introdutória, de forma breve, esse foi um vídeo sobre esses 7 reinos e suas associações com os orixás e as 7 linhas da Umbanda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado.